E aí, Rafa da Dias aqui. E a pergunta da vez é: Rafa, estou trabalhando sob o regime do FGTS há 10 anos. Será que não tem como eu colocar essa grana na compra do meu imóvel? Escuta, e se eu quisesse reformar o meu imóvel, será que dava para colocar esse dinheiro na reforma? E se eu fosse construir? Eu preciso de comprar o terreno mais a construção com o FGTS ou eu posso usar o FGTS só para construção? E sobre esse imóvel? Rafa, eu queria comprar uma loja. Posso usar o FGTS? Eu vou te responder todas essas perguntas e mais algumas agora. Então vamos trocar uma ideia sobre FGTS hoje. E eu vou te dar uma regrinha muito básica. Vamos parar para pensar no porquê. E aí quando você entender o porquê que existe esse benefício, essa possibilidade de deliberação, aí todo o restante fica mais ou menos fácil. Ok? Vamos pensar o seguinte. Primeiro que a FGTS, eu não vou entrar aqui numa discussão política de se a gente deveria ter direito ao uso dessa grana ou não. Só é uma grana nossa que fica lá parada e aí tem alguns momentos que a gente pode utilizar. E o momento de comprar um imóvel ou de reformar passa pela nossa cabeça essa possibilidade. E o que eu quero que você entenda agora, a orientação básica é: por que o governo permite essa liberação do FGTS? Em qual caso? Ele quer liberar para o caso de você comprar um imóvel para a moradia, um imóvel, um bem de família, mas ele não consegue colocar simplesmente quando você for comprar um imóvel que seja considerado bem de família. Se fosse assim, ele eliminaria todas as outras regras e colocaria só essa. Então, o que ele coloca? Ele pensa, como seria um bem de família? Poxa, se a pessoa está comprando o quinto imóvel dela nessa mesma cidade, é evidente que isso aqui não é um bem de família, né? Se a pessoa está comprando uma loja comercial, não é um bem de família, né? Nós estamos falando a casa que a família vai morar. E o que significa isso? É basicamente uma casa residencial que é a única naquela região e que é uma casa, não um terreno, e é residencial, né? Então começa a ficar simples quando você começa a entender o para que serve. Tá? Então, para pra pensar. Basicamente, se é uma casa que você está comprando e você vai morar com a sua família, normalmente vai dar certo. Mas vamos colocar aqui quadro a quadro, ponto a ponto, para que fique bem claro aqui a brincadeira, beleza? Primeiro que você vai poder utilizar tanto na liberação de financiamento bancário, quanto consórcio, quanto sem nenhuma das duas modalidades. Você pode utilizar só o FGTS. Não recomendo que utilize só o FGTS, porque costuma demorar muito mais, porque não tem um interesse do banco envolvido no processo, e aí até uma questão meio comercial do processo interno deles. Recomendo que sempre financie pelo menos o mínimo junto, para que o valor saia legal. Isso é mais pela minha prática do mercado, beleza? Recomendo que faça sempre com um financiamento ou um consórcio envolvidos. Vamos falar primeiro no que diz respeito ao comprador. O comprador ele precisa de ter pelo menos 3 anos trabalhando sob regime de FGTS. Isso pode ser somatória de anos, né? Então, trabalhou, sei lá, da 19 aos 20, depois trabalhou dos 30 ao 31 e depois dos 34 aos 35. Foi 3 anos? Foi. Então, regra tá ok. Sem financiamento ativo no sistema financeiro de habitação. Então, se você já tem um outro imóvel que já está com um sistema, que já está com financiamento ativo, então aqui não serve novamente como mais um, né? Porque você está adquirindo mais um outro imóvel, é entendido? Lembra a regrinha? Parece que não é moradia isso daí. Então, aparentemente, se não é moradia, ele já cancela o benefício, ok? Você não pode ter um outro imóvel na mesma cidade ou região limítrofe. Imóvel residencial. Se for comercial, você pode. Então, se você tem ali um imóvel residencial ali naquela mesma região, então, poxa, se você já poderia estar morando naquele lá, por que você está comprando um outro, né? Então, esse outro provavelmente não é um bem de família, tá? Então, dentro dessa cidade ou regiões limítrofes, cidades limítrofes, você não pode ter ali um outro imóvel. E com relação ao imóvel, Rafa, primeiro que ele tem que cair dentro do sistema financeiro de habitação. Então estamos falando de um valor que tem que ser até o valor limite de 1,5 milhão. Lembrando que vai ter uma vistoria, então tome muito cuidado para não falar, 2 milhões, mas vou passar por 1,5 milhão. Tá? Isso daí é uma fraude fiscal, você tem consequências muito graves sobre isso, super não recomendo, tá? Mas vamos trabalhar então com imóveis até 1,5 milhão. Tem que ser um imóvel residencial urbano, porque se nós estamos falando de um imóvel comercial ou um imóvel rural, existe pouca probabilidade de que configure aquela casa da família. Depois nós temos que pensar que a documentação precisa estar ok.
Até porque, se por exemplo o imóvel não está com a BITSE, por exemplo, não tem um certificado de conclusão de obra, então para todos os efeitos na prefeitura ainda se trata de um terreno. Se se trata de um terreno, não é possível viabilizar a transação, até porque, voltando àquele mesmo parâmetro inicial, aparentemente não é uma casa, um terreno, a não ser que você monte uma barraca lá, uma cabana no terreno, a princípio o terreno não é um bem de família, então não configura aí a liberação do FGTS. Tá? Esse imóvel tem uma regrinha adicional, né? O imóvel que vai ser adquirido através do uso do FGTS, ele não pode ter sido utilizado esse mesmo benefício nos últimos 3 anos. Tá? Então, se você comprou um imóvel e de repente ele já foi adquirido há 2 anos, há um ano e meio, ou a pessoa já utilizou para o FGTS na conta, então você não pode utilizar novamente. A dica que eu vou te dar aqui para este caso é que você espere mais o período para completar aqueles 3 anos. Então, se o imóvel foi comprado há 2 anos, então você pode utilizar, vai poder utilizar daqui a 1 ano. Então, daqui a 1 ano você usa agora com a amortização das parcelas, que é uma outra possibilidade que você vai poder utilizar como FGTS. Então, compre agora normal e depois você utiliza para amortizar aí com o FGTS, tá? Você não vai poder utilizar no terreno em si, mas nada impede que você utilize para construir. Então, se você tem um terreno e você gostaria de construir um imóvel nesse terreno, então você pode utilizar o FGTS sim para essa modalidade. Desde que o terreno esteja no seu nome, a matrícula precisa estar no seu nome obrigatoriamente, e você utilize para a construção integral do imóvel. Então tem que ser um terreno que vai virar uma casa realmente. Terão as vistorias, então é importante que seja nessa modalidade de construção e não de reforma. Rafa, posso utilizar para reforma? Infelizmente não pode, porque aí, mesmo que a gente esteja falando de uma completude de um imóvel, né? Eu deixei o imóvel pela metade, vou usar o FGTS para completar. O governo não vai entender dessa forma, ele vai entender que você já tinha uma casa e está fazendo um upgrade nela. E dessa forma, o benefício não é válido, tá? Então, é só para construção realmente do zero. E, Rafa, e se eu não tenho o terreno? Eu quero construir, mas eu quero adquirir o terreno e construir. Você já me falou que se eu quiser só adquirir o terreno, eu não posso. E se eu quiser construir no meu terreno, eu posso. Então, será que eu tenho que comprar o terreno à vista e depois eu utilizo o FGTS para construção? Não. Você vai poder utilizar, neste caso, para modalidade que é terreno mais construção. Você pode utilizar o FGTS e tem modalidades muito legais, principalmente eu acredito que nesse ponto nós vamos falar mais de Caixa Econômica Federal, para poder fazer esse trabalho que é justamente de terreno mais construção. Você percebe que no final, todas essas modalidades que nós falamos, eu tenho um terreno e vou construir, sendo que eu não tenho nenhum outro sistema financeiro de habitação, nenhum outro financiamento ativo em todo o território nacional. Então eu estou falando de chegar no final e ter uma casa aí realmente que é um bem de família. E se eu vou comprar um terreno mais construção, também vai chegar no final com um bem de família. E se eu compro um imóvel usado, né? Compro um imóvel e compro ele integral, já pronto, já com a BITSE, e vou chegar no final também com um bem de família. Você percebe que no final, quando nós chegamos aqui no ponto final, nós vamos observar que lá no começo a gente já foi spoiler de toda a história. O ponto aqui é pensar, é uma casa que você vai comprar para sua família, seja a família o que você entender, família o que você, não vou entrar numa questão ideológica aqui, né? Mas é uma casa que você vai comprar, você vai adquirir com o intuito de servir a sua moradia, ou é um negócio que você vai colocar para renda? Geralmente, quando é um negócio que é para gente morar, costuma dar certo, como você viu nas regrinhas aí. Perfeito? Cara, ficou alguma dúvida? Deixei claro todos os pontos. Se faltou alguma coisa, muita gente às vezes entra no vídeo pensando que eu vou trazer um conteúdo e eu trago um outro, né? Coloca aqui embaixo, fala assim, não, Rafa, não é nada disso. O que eu queria saber era com relação a essa questão. Escreve aqui embaixo.
Gostou do conteúdo? Então coloca aqui embaixo também para que a gente consiga continuar trazendo conteúdo bacana como esse aqui. Eu adoro quando vocês interagem e dá aquele joinha, porque dá uma bela força aqui pro canal. Isso ajuda de verdade, perfeito? E não esquece de clicar no sininho, que sempre que surgir um conteúdo você vai ser o primeiro a saber. Desde já, muito obrigado. Aguardo o seu comentário, o seu joinha e o seu sininho. Valeu, gratidão. Até a próxima.